Olá, eu sou a Frida e hoje eu trago para você mais um testemunho de casamento restaurado. O testemunho de hoje é da nossa querida Riane. Ela conta que foi ela que foi infiel, mas ela se arrependeu e alcançou o perdão do seu marido e um casamento restaurado. O testemunho de hoje nos mostra que com Deus não há nada impossível. Queridas, se foi você que foi infiel, não importa o que tenha acontecido, se você se arrepender de todo o coração, também irá alcançar a misericórdia de Deus e um casamento restaurado. Então, fique aí e escute com bastante atenção quais foram os princípios que a Riane aplicou em sua jornada para alcançar a sua vitória. Riane, como tudo isso começou? Antes de tudo, quero agradecer pela oportunidade que Deus me deu de ser novamente resgatada pelo seu amor. Agradeço a todos deste ministério que me acolheu e me ensinou que eu deveria somente ter Deus como meu refúgio. Tudo começou há 17 anos atrás. Nos casamos muito jovens e tínhamos grandes esperanças que o nosso casamento fosse perfeito, sendo que eu nunca fui uma pessoa fácil. Fui para o casamento cheia de mim. Como era fútil, mimada, arrogante, fariseia, me achava a dona de tudo e por causa dessa minha atitude fui me afastando do meu esposo e me aproximando do pecado. Fiz igual a Sansão, brinquei com o pecado. No terceiro ano do meu casamento, me envolvi com um homem. Foi uma experiência muito dolorosa. Quando meu esposo soube, quase nos separamos. Mas ele resolveu me perdoar. O tempo passou e a minha infelicidade só aumentava. Fazia o que eu queria, não era submissa, até achava que era. E a gota final foi quando me relacionei via rede social com um homem que mora fora do meu país. Meu esposo descobriu as mensagens e nosso casamento acabou. Nesse período, estávamos passando por uma crise em nosso casamento. Quase não nos falávamos mais. O relacionamento íntimo acabou e a compreensão foi embora. E eu só pensava o quanto eu seria feliz me separando daquele homem. Como Deus transformou você e Ele transformou a sua situação, Riane, conforme você o buscou de todo o coração? Meu esposo saiu de casa me dizendo que não tínhamos mais volta, que não me amava mais. Não esperava essa atitude dele. Eu conseguia ver nos olhos dele a raiva que ele estava de mim. Dentro da minha arrogância, achava que ele não ia muito longe com a sua decisão e logo voltaria para casa. Mesmo separados, em uma distância de 100 quilômetros, neste período nós nunca nos separamos de corpos e com isso fiquei grávida do nosso terceiro filho. No início, pensei que ele voltaria para casa, mas a mágoa e a raiva que ele estava de mim era maior e ele se afastou ainda mais. Encontrei o site do Ministério RMI. Estava desesperada por uma reconstrução. Buscava dia e noite uma solução para meu esposo voltar. No princípio que comecei a fazer os cursos, meu foco era somente no meu esposo. Porém, ao passar os meses, fui me apaixonando pelo amado de minha alma e fui recebendo ele como marido celestial. Ele foi me transformando e meu esposo começou a notar algumas pequenas mudanças. Fui aprendendo como eu errei e o quanto destruí como tola a minha família. O meu primeiro passo foi pedir perdão ao meu marido terreno. Então, escrevi tudo o que eu precisava confessar a ele e disse tudo. Depois, comecei a reconstruir um relacionamento com meus filhos.
Buscava a Deus com muita sede e Ele me consolava enquanto sentia muita dor. A minha gravidez avançava e meu esposo só se afastava mais. Foram os 9 meses sozinha. Era somente eu e o marido celestial. Quais os princípios da palavra de Deus, o princípio dos nossos recursos, Riane, que o Senhor te ensinou durante essa provação? O principal princípio e o mais difícil de se aplicar foi o deixar ir. Sempre que eu decidia, acabava voltando atrás. E com isto, atrasava a restauração do meu casamento. Queria era fazer a minha vontade e acabava me dando mal. Um outro princípio que achei difícil foi manter o relacionamento sexual com meu esposo. Já éramos legalmente casados, porque ele sempre deixava bem claro para mim que não era para eu ter esperança, porque o único sentimento que ele tinha por mim era sexual. Quando ouvia isso dele, era como se alguém estivesse enfiando uma faca no meu peito. E em todo este momento, pedi ao Senhor que estivesse comigo e que eu fosse uma linda esposa. Riane, quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Todo o período foi arrasador. Eu sentia dor todos os dias e tinha dias que a dor era tão intensa que eu não conseguia levantar da cama. Eu descobri que ele estava com outra mulher e o meu chão desabou. Não podia acreditar que ele estava com outra mulher, então quase enlouqueci. Neste período, estava indo para o 7º mês de gravidez. A notícia foi tão avassaladora que saí da minha casa e fui para a casa da minha tia. E foi lá que Deus falou comigo, que Ele estaria comigo e que a restauração estava acontecendo naquele dia. Mesmo confiando nas promessas do Senhor, eu tive muitos momentos de dúvidas e questionamentos, mas Ele sempre vinha e trazia um alívio em minha alma. Riane, qual foi o ponto de virada de sua restauração? O ponto da virada foi quando eu entendi que se eu não saísse da frente e deixasse o marido terreno ir, que Deus não iria poder fazer nada. Então saí, aceitando tudo que era proposto, até mesmo o divórcio. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Riane. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que estava perto disso acontecer? Eu tinha colocado em meu coração de fazer o jejum de Daniel de 21 dias até o dia marcado para irmos levar a documentação do divórcio. Eu chamei a minha mãe para me ajudar. No dia, não pude comparecer por causa da consulta do pré-natal. E agradeci ao Senhor porque oramos pela falência do divórcio. O meu esposo compareceu e então foi remarcado. Durante todo este processo, era nítido ver a raiva do meu esposo por mim e em nenhum momento ele quis me ouvir. Ele me desprezava o tempo todo e sempre me fazia lembrar que eu era adúltera. Isso me fazia só intensificar as minhas orações, porque Deus havia me prometido que iria restaurar. Meu filho nasceu e aí começou a grande mudança. Era nítido ver a sua mudança. Eu já olhava para ele e o ódio por mim se fora. Ele estava bem mais próximo. Na data da audiência, quando chegamos no fórum, não estava aberto porque era ponto facultativo. E neste dia ficamos conversando quase 3 horas. E durante a conversa, ele me perguntou se eu tivesse mais uma chance, o que eu faria? Comecei a ver Deus orquestrar a linda restauração do meu casamento e Ele de fato restaurou meu casamento. Ele chegou pela manhã e disse que queria conversar comigo. Neste dia, meu filho estava completando 8 anos, então ele iria vir jantar conosco. A
Até pensei que fosse para falar que não íamos mais poder ficar vivendo como estávamos. Mas ele disse que estava voltando para casa e que terminou com uma outra mulher e que iria nos dar esta chance. Não foi como eu sonhava, mas foi do jeito que Deus programou e por isso que foi melhor. Riane, você recomendaria alguns dos nossos materiais em particular que te ajudou? Sim, além dos cursos e dos relatórios de louvor, que foram peças fundamentais, recomendo os livros Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento e Uma Mulher Sábia. Riane, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim, quero muito. De qualquer forma, Riane, qual tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Não desista, não desanime. Não deixe de acreditar nas promessas de Deus. Se envolvam com Deus e não se preocupem com o amanhã, mas se preocupe em estar apaixonada por seu marido celestial. E deixe ele fazer o restante, porque vale muito a pena. Deus fez na minha vida e ele também fará na sua. Não existe nada impossível para Deus. Mergulhe na palavra de Deus e viva as suas promessas como está na sua palavra. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Deus sempre fará aquilo que é melhor para nós. E saiba que o meu casamento estava totalmente destruído, sem esperança. Foram 365 dias que passamos separados e Deus fez tudo se transformar. Com certeza Ele fará na sua também. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Tudo o que fizestes passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e os resgatarei das garras dos violentos. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Estes foram alguns versículos que me ajudaram bastante nos momentos difíceis. Ame a Deus de todo o seu coração e não desistam.